Depois de dias de tempo nublado e com chuva, a semana começa com céu azul aqui na região. Veja na previsão se o tempo continua assim nos próximos dias. Previsão de uma terça-feira com céu encoberto e pancadas de chuva durante todo o dia. A mínima será de 19 graus e a máxima chega a 24. Na quarta-feira, céu encoberto com chuva fraca. Mínima de 19 graus e máxima que também não passa dos 24. Duas cidades da região ficaram entre as melhores colocadas no IOEB, um índice de oportunidade de educação brasileira. Veja agora na reportagem quais cidades são essas e como é o ensino nesses municípios. Centenário fica a 370 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A cidade tem uma população de 3.070 habitantes e 90% da economia vem da agricultura. O município ficou em 4º lugar no ranking nacional do Índice de Oportunidade da Educação Brasileira e em 1º lugar no Rio Grande do Sul. Aqui tem apenas 4 escolas, 2 municipais e 2 estaduais, que contam com 46 professores para atender os 470 alunos, desde as séries iniciais até o ensino médio. Essa escola estadual, por exemplo, fica no interior da cidade e tem só 8 estudantes e uma professora. Todos eles, de diferentes séries, ficam na mesma sala. E para enfrentar os desafios com a infraestrutura, os pais dos estudantes é que fazem a manutenção da escola. É um pouco difícil, mas a gente vai fazendo tudo na medida do possível. Enquanto os alunos trabalham, a gente vai dando atividade para uma série, depois para outra, deles um ajudando o outro se for preciso. Porque teve épocas que eu até fazia até a merenda. Eles estando toda a série junto, eles estão tendo complemento. Uma série está fazendo uma atividade, de repente alguém tem a dificuldade, então ele vai acompanhar, pegando a atividade das outras séries mais adiantadas. Que os maiores ajudam os menores, ajudam a prof. Fizemos as coisas, tipo limpeza quando eram os livros, essas coisas, tudo nós fizemos. Gostar de ensinar é o que também estimula a Margarete. Ela tem mais de 30 anos de carreira como professora e é diretora dessa escola de educação infantil. Acho que é o amor que todos os professores, os profissionais têm por todas as crianças, assim, ao seu trabalho, de todo dia, assim, vim com amor, emoção, assim, vim fazer o seu trabalho. Em Centenário não existe fila de espera para a educação infantil e todos os alunos têm transporte escolar. Esse é um resultado de muito trabalho, comprometimento, responsabilidade, paixão pela educação e com muita emoção. É claro que nós trabalhamos todos os dias sem deixarmos para amanhã. Se faz tudo hoje, aqui e agora, o mais intenso possível. O IOEB, Índice de Oportunidade de Educação Brasileira, avaliou indicadores como a qualidade dos professores, tempo de jornada das crianças na escola e experiência dos diretores. Viadutos também fica no norte gaúcho, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Ficou em 4º lugar no Rio Grande do Sul e 27º no país. O município tem uma população de 5.633 pessoas. O polo econômico vem da indústria da erva mate. Na educação, também são 4 escolas, 2 municipais e 2 estaduais. 75 professores para atender mais de 770 alunos. Aqui em Viadutos, o aluno que estiver indo mal em sala de aula, no turno inverso, tem reforço escolar. Também são oferecidas aulas diferenciadas como natação e música. Nossa escola tem assim uma presença muito ativa das crianças, eles quase não faltam aula também, talvez esse seja um dos diferenciais, né, com que faz que os alunos atinjam esse resultado no final do ano. Acreditamos que são alunos comprometidos com a educação, levam a sério os estudos, né? A família muito presente, muito parceira da escola e, com certeza, né, a qualificação dos nossos professores. Isso, sem sombra de dúvida, né, vestem a camisa comprometidos com a educação. Nós temos o reforço no outro período, como se fosse da tarde, que eu estudo de manhã,
E na questão dos esportes, nós temos o slackline, um novo esporte que nós tivemos aqui esse ano no colégio. E durante o recreio que nós temos a cesta de basquete, nós temos a mesa de ping-pong e uma vez por semana nós temos o Xbox. Professores qualificados, sempre preocupados com o nosso aprendizado. O professor de educação física também traz esportes, procura sempre trazer esportes novos, como o futsal, que surgiu há pouco tempo. Durante o ano letivo também são realizados atividades diferentes, como o Dia do Estudante, o show de talentos. Mas aqui, o que fez a diferença no ensino foi o aumento no plano de carreira dos professores em quase 50%. A questão financeira aliada à questão da qualificação é muito importante e nós, acreditando nisso, investimos pesado na questão salarial dos professores com respeito ao seu plano de carreira. Eu acredito que todo profissional que é bem remunerado desenvolve bem e muito melhor as suas atividades. Mas o município também enfrenta dificuldades no repasse de verbas para as 2 escolas estaduais. Sem manutenção, a infraestrutura compromete o desempenho escolar. Seja em viadutos ou em Centenário, o segredo para a educação de qualidade está no comprometimento de todos. Então é um trabalho sério, realizado por todos os profissionais, inclusive esses profissionais são graduados, são preparados para estar em sala de aula e realmente fazer um trabalho adequado com os seus alunos. E a gente segue aqui no estúdio falando sobre educação. Diferente dos exemplos que nós acabamos de mostrar, o índice geral de Passo Fundo não é tão bom assim, é de 4,5 em uma escala que vai de 0 a 10. Passo Fundo ocupa a posição de número 2.631 no Brasil, mais ou menos no meio do caminho, já que o país tem um pouco mais de 5.000 municípios. Bom, para falar sobre o assunto, nós convidamos o secretário de Educação de Passo Fundo, Edmilson Brandão, professor, doutor aqui na UPF. Professor, sempre bem-vindo à UPF TV. Obrigado. A gente acompanhou aí, professor, 2 belos exemplos de 2 cidades pequenas, Passo Fundo com uma média de 4,5. Qual é a sua posição enquanto secretário de Educação do município com relação ao IOEB? Bom, os indicadores, todos eles servem para nos organizarmos, né? Para nós termos uma meta. A partir daí, nós temos que avançar, né? Eu acho que esse indicador ele apresenta uma situação bem interessante. É que Passo Fundo sempre se preocupou com outros indicadores, né? Porque são vários, né? São várias provas, são vários indicadores. E nós sempre procuramos atender alguns indicadores. Esse ficou um pouco a desejar em razão dos elementos que ele capta naquele momento para fazer o índice, né? Veja bem, ali um dos indicadores envolve a questão, por exemplo, do gestor, do diretor da escola. Quem é o diretor da escola? Qual é a sua formação enquanto gestor, né? E sabe que Passo Fundo é uma situação peculiar, porque nós temos um diretor eleito. O diretor do nosso município não é um diretor que vem de carreira, ele é eleito dentro do processo educacional. E aí podem existir interferências positivas ou negativas? Certamente sim, porque em muitas cidades, em muitos estados, existe um profissional que ele é deslocado para a direção com uma função específica, né? Já vem da gestão escolar. Já tem uma especialização para isso, já tem um plano, ou então ele é indicado para gestor da escola, né? Geralmente se pega a pessoa com maior titulação para ser o gestor da escola. E o município repensa esse modelo de eleição, secretário? Eu acho que o nosso modelo é um modelo adequado para a nossa realidade, né? Cada município tem a sua realidade específica. Veja bem, trata-se de municípios que têm especificidades, né? Nós não temos, por exemplo, em Passo Fundo mais as escolas multisseriais, que foi apresentada, né? Várias séries em uma mesma sala de aula. Sala de aula. O município de Passo Fundo tem características muito peculiares e que, em algum índice, nós temos um reflexo bem melhor do que outros municípios. Mas esse é o Brasil. O Brasil está fazendo um mapeamento da educação, isso é muito importante, que a gente tenha a noção de como está ocorrendo o processo educacional no Brasil. E, a partir daí, esses indicadores servir de estímulo para que nós possamos chegar aonde nós queremos chegar, que é uma educação de qualidade para todos. Bom, o município de Passo Fundo tem cerca de 14.000 alunos sob responsabilidade do município, educação infantil e ensino fundamental, 13.000 professores, aproximadamente. 1.300 professores, o que dá uma média parecida com essa
que nós vimos nessas cidades. Tem um critério ali colocado que é a remuneração. Que avaliação o senhor faz, secretário, da remuneração oferecida aos professores do município? Se é a remuneração real ou não declarada, ou seja, se é a remuneração que o professor julga que está dentro de um piso, né? O Passo Fundo está sempre dentro do piso nacional do magistério. Agora, se você pede ao professor se ele está ganhando bem em relação ao que ele gasta no dia a dia, essa é outra questão. Vai dizer que não. Então, os municípios menores, você tem uma renda que, às vezes, dentro do seu contexto, ele é mais favorável do que de uma cidade maior. E, reflexo disso, você vê, no caso, o resultado de Porto Alegre, né? Então, quanto maior a cidade, o salário recebido ele não corresponde a um custo operacional para se manter enquanto professor. A impressão que se tem é quanto maior a cidade, maiores são os problemas e menor é esse índice. Certamente. Isso é lógico, professor? Não é que ficou bem claro nos indicadores. Nós temos uma cidade grande que teve um indicador bom, que foi Sobral, no Ceará, né? Mas as demais cidades que estão apresentando ali entre os 100 primeiros são todas cidades menores. Para a gente encerrar muito rapidamente, tem uma outra situação que chama a atenção nessas duas cidades, que é o engajamento dos professores e da família. Isso é fundamental também para fazer a escola dar certo. Sim, a fórmula secreta é os pais participarem da vida da escola, né? E os professores se sentirem autores de um processo que vai resultar, sim, em qualidade. Olha, obrigada, secretário, pelas informações aí. Bom trabalho. Obrigada, viu? Bom, e atenção, pais de Marau com filhos que completam 4 anos até o dia 31 de março do ano que vem. Começa hoje, vai até o dia 20 desse mês, as inscrições para o ingresso na educação infantil no município. As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação das 7h30 às 11h30 da manhã e também à tarde, da 1 às 5. Outras informações pelo telefone que aparece aí na tela. O atleta Maicon Mancuso, que conta com o apoio da UPF, participou da primeira corrida rústica Atmosfera Sicredi. A competição foi em Erechim, na pista do Rally Prime. O atleta passo-fundense conquistou a 2ª colocação geral. No total, os competidores percorreram 5 quilômetros. O ciclista Ricardo Machado, que também recebe o apoio da UPF, ficou em 2º lugar na Copa Internacional de Mountain Bike, que aconteceu ontem em Congonhas, Minas Gerais. A prova é considerada a maior da América Latina e contou com mais de 2.700 atletas de vários países. No total, foram 45 quilômetros percorridos. E a gente confere agora mais uma música apresentada pela Big Band Comunitária da UPF em um concerto que aconteceu no Teatro Municipal neste fim de semana. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, ao 12h30, é sempre ao vivo. Bom, e o canal de notícias vai ser reapresentado hoje às 7h30 da noite e também às 10h30 da noite. Acesse o nosso Facebook, nos acompanhe também por lá. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.